Glória a Deus. Eu não sei qual vale que você está passando nessa noite, nesse período, mas esteja certo, meus irmãos, que Ele é o nosso refúgio, é em seus braços que nós devemos estar, porque independente do tamanho do vale que você estiver passando, Ele tem que ser o nosso refúgio, o lugar onde nós buscamos o conforto, o refrigério em nossa alma. Eu não sei qual é a angústia que você está passando, mas esteja certo que Ele é a resposta certa. Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos neste momento, que o Senhor Jesus esteja presente neste lugar, em sua casa, em seu coração. Nós sabemos que os dias não têm sido fáceis. Nós sabemos que no cenário que o mundo se encontra, as coisas não têm sido fáceis. E não tem sido fácil para ninguém. Não tem sido fácil para mim, para você. Isso é verdade. As circunstâncias da vida têm mostrado que diante desse cenário que nós nos encontramos, as coisas estão difíceis. As circunstâncias estão difíceis. Mas nós sabemos que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso rochedo bem presente. Glória a Deus. Eu convido você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 30. Gênesis 30. Nós vamos fazer uma reflexão nesse texto. Glória a Deus. Seja bem-vindo nessa noite. Que o Senhor possa estar falando com você. Que nós tenhamos nessa noite um coração quebrantado para receber a palavra e a mensagem do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar o Senhor em espírito e em verdade, se não tiver um coração quebrantado na sua presença, não está o adorando em espírito e em verdade. Nós precisamos ter coração quebrantado na presença do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos entregar os nossos anseios, as nossas angústias, a nossa humilhação que muitas vezes nós passamos, as nossas lutas, nós devemos colocar diante do trono do Senhor. E nessa noite nós vamos meditar no texto que se encontra em Gênesis, capítulo 30. Diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó a sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naphtali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, que era irmã de Raquel, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte, por isso o chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz, as mulheres dirão que sou feliz. Por isso lhe deu o nome de Azer. Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras que meu filho
trouxe. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Glória a Deus. Queria fazer uma oração com você nesse momento, para que a gente possa entender essa mensagem essa noite, para que a gente possa ser edificado. Senhor soberano e eterno Pai, Pai, nesse momento nós, em espírito de gratidão, queremos te agradecer por este momento. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também, ó Deus, que os nossos corações estejam quebrantados nessa noite, nesse momento, ó Deus, para compreender e para, ó Deus, ter o discernimento do Teu Espírito para nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, permaneça conosco. Abençoe os meus irmãos que aqui estão. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos que estão em casa acompanhando, ó Deus, essa ministração, essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós terminamos de ler um trecho da história do povo de Israel, que tem como personagens principais aqui Raquel e Lia, mas protagonizando de fato Raquel. E a gente pode entender aqui um pouco sobre a atitude que Raquel teve diante de circunstâncias que não eram favoráveis, diante de circunstâncias que estavam trazendo a ela tristeza, mágoas, diante de circunstâncias que estavam trazendo a ela humilhação. Nós podemos entender aqui, refletir sobre essas circunstâncias que Raquel estava vivendo, essa situação humilhante que Raquel estava vivendo. E muitas vezes nós agimos conforme Raquel agiu. Muitas vezes em nosso caminho nós somos tentados a agir da forma que Raquel agiu, diante das afrontas da vida, as tristezas que muito vem tentando abater a nossa alma, e a esperança das promessas de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós olhamos ao redor e parece que tudo está andando em desacordo à vontade de Deus em nossa vida. Parece que tudo está contrário com o que Deus disse, com a palavra de Deus proferida sobre a nossa família, sobre nossos projetos. Parece que tudo está convergindo para dar errado. Mas uma coisa eu quero te falar nessa noite, uma coisa eu quero passar para você nessa noite: não se espante, porque é assim mesmo. Muitas vezes nós vamos olhar para os lados e nada vai estar favorável, nada vai estar aparentemente conforme a vontade de Deus. Mas a verdade que nós temos, meus irmãos, é que Deus não precisa da situação favorável para cumprir os projetos em nossas vidas, para cumprir os projetos em sua vida, para cumprir os seus planos que Ele tem declarado sobre a nossa família, sobre nossos projetos, sobre nossos sonhos, sobre a nossa realidade, sobre as nossas relações. Deus não tem compromisso com situações favoráveis. Deus não tem compromisso com circunstâncias favoráveis para que a palavra dele seja cumprida. Deus tem compromisso com Ele mesmo, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, porque Ele vela para cumprir a sua palavra na sua vida. As circunstâncias deste mundo não determinam se Deus vai cumprir a sua palavra. Muito pelo contrário. Deus não está preso a essas circunstâncias. Deus não está preso a esse tempo. Deus tem o seu tempo certo para cumprir a sua palavra. Deus não está preso às circunstâncias desse mundo.
E diante desse texto, diante dessa história, desse breve capítulo que nós lemos aqui da vida de Raquel, nós podemos tirar várias lições. A primeira coisa que eu aprendo dessa situação é que nós devemos buscar a resposta de Deus na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos buscar a resposta de Deus para os nossos questionamentos, para as nossas incertezas, em lugares que nós não vamos encontrar, buscando a pessoas que não têm o que nos dar, que não têm a resposta de Deus para você, para mim. Muitas vezes quando nós olhamos circunstâncias, nós ficamos desesperados. Nós, ao invés de olhar com os olhos da fé, nós olhamos aquilo que está ao nosso redor e tentamos buscar a resposta de Deus em lugares que nós não a encontramos. Tentamos buscar a resposta de Deus a pessoas que não podem nos dar a resposta de Deus. E assim Raquel agiu. Há questões em nossas vidas que nós só podemos buscar diante do trono da graça. Não tem profeta, não tem sacerdote, não tem irmão que ora mais, que ora menos. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que aos pés do Senhor, é na adoração, é na oração, é na leitura da palavra que nós vamos encontrar a resposta. É com os olhos da fé, na esperança que vem de Deus, que nós vamos encontrar a resposta. Por mais que estejamos vivendo em circunstâncias de humilhação, por mais que estejamos vivendo em circunstâncias desfavoráveis, por mais que estejamos vivendo em tristezas, em angústia, assim como Raquel estava diante da sua irmã Lia, ela estava se sentindo humilhada, menor, ela estava se sentindo desprezada. Mas devemos buscar a resposta de Deus, irmãos, na presença de Deus. Porque quando nós buscamos a resposta na presença de Deus, nós temos a resposta certa. Nós temos o refrigério necessário. Nós temos a calma e a alegria na alma que nós precisamos, aquela que procede do trono de Deus. E quando nós lemos a palavra, e quando nós buscamos a resposta em oração na palavra, o Espírito Santo testifica. E nós ficamos em paz. Nós ficamos tranquilos. Aí nós permitimos que a vontade de Deus se realize em nós. Como nós cantamos aqui, e se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, Ele estará presente, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. A segunda coisa que eu aprendo com o capítulo da história do povo de Israel, tendo Raquel como protagonista desse trecho, é que eu não preciso tentar reverter a situação utilizando de meios e ferramentas carnais, quando aparentemente todas as circunstâncias são desfavoráveis. Eu disse, aparentemente todas as circunstâncias são desfavoráveis. Eu não preciso tentar reverter as coisas com as minhas próprias mãos. Se eu não estiver voltado para Deus, se eu não estiver firmado na promessa de Sua palavra, se eu não estiver firmado na esperança do Espírito Santo em minha vida, a gente faz assim como Raquel fez, colocando os pés pelas mãos. A verdade é essa. Tentando dar uma forcinha para Deus cumprir a sua palavra. Assim também como Sara fez, como Rebeca fez, agora Raquel também faz. Povo danado.
nós muitas vezes queremos dar um jeitinho, queremos dar uma forcinha para Deus cumprir a sua palavra. Mas uma coisa eu quero te falar: para Deus cumprir os seus projetos, para Deus cumprir os seus planos, Deus não precisava de Abraão, Deus não precisava de Isaac, não precisava de Jacó, de Rebeca, de Sara, não precisava de Raquel, Deus não precisava de nenhum sequer para cumprir o que Ele já tinha declarado. E é assim sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus não precisa de mãozinha da gente. Aquele que está à procura é de verdadeiros adoradores, com o coração quebrantado, buscando a sua presença, buscando a sua face, derramando a sua alma na sua presença. É isso que Deus busca, verdadeiros adoradores. Deus não está querendo um auxiliar para cumprir com a sua palavra. Deus não está querendo um ajudante para cumprir as suas profecias. Eu quero bem que você entenda isso, irmão. Quando a gente lê o texto, fala que primeiramente ela foi cobrar o marido. Então o marido fica irritado, Jacó fica irritado, aí começa uma confusão. Ela começa a arquitetar um plano, e desse plano que ela arquiteta, ela começa uma disputa ferrenha com a sua irmã. É um espírito de concorrência, é um espírito de competição. Ali começa a desandar. E ela achando que aquilo que ela estabeleceu, aquilo que ela projetou, talvez até com boa intenção, fosse os planos de Deus, mas não era. Não eram os planos de Deus. Mas diante de todo esse cenário, Deus cumpriu com a sua palavra. Porque Deus não precisa, independente se nós colocamos os pés pelas mãos, se nós façamos certo ou errado, independente se a gente tenta dar uma ajudinha, independente se a gente faça certo, independente de qualquer situação, Deus está no controle de tudo. Os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, e Ele vai cumprir com a sua palavra, do início ao fim, porque Ele é o alfa e o ômega. E como eu disse no início, irmão, diante desse cenário que a gente encontra, a vida não está tão boa para ninguém. A situação, as coisas não estão tão bem para ninguém. Talvez o seu vale seja maior que o meu, ou vice-versa. Talvez do seu vizinho, talvez do seu primo, do seu irmão, do seu amigo, do seu colega de estudo, do seu colega de trabalho. As coisas estão desta forma. Porque nós só conseguimos a resposta correta na presença do Senhor. A nossa alma só encontra o refrigério dos questionamentos que nós temos na presença do Senhor. É no trono da graça, não há outra alternativa. Por mais que todas as autoridades políticas, econômicas, seja lá de qual for a área, busquem uma resposta, não há uma resposta, não encontrarão resposta. A resposta vem de Deus. E em específico nessa noite, essa palavra para nós: descansemos em Deus. Aleluia. E por fim, a terceira coisa que eu aprendo no capítulo dessa história é que eu preciso estar disposto a esperar em Deus todos os dias da minha vida. Porque muitas vezes nós estabelecemos um tempo. Muitas vezes nós queremos que o Senhor cumpra em determinado período. Senhor, se é o que? É um ano? São 2 anos? É um dia, 2 dias? Nós queremos estabelecer um tempo baseado nas nossas expectativas, nas nossas expectativas. Se eu falei errado, me perdoe. É que quando a gente quer falar uma palavra certa e quando a gente erra, sinceramente, viu? Expectativas, pronto. E nós estabelecemos o tempo de Deus baseado nisso. Mas ainda que os meus olhos não vejam a mudança aparente no cenário, ainda que as coisas pareçam ir de mal a pior, eu preciso estar disposto a esperar em Deus.
E a maneira mais certa e eficaz de se dispor a esperar em Deus é buscar a sua presença, orando, adorando, lendo a palavra e buscando testificação no Espírito. Lendo a palavra, orando, que o Espírito Santo vai te revelar a vontade do Senhor e a resposta para as suas indecisões. Eu queria fazer uma leitura de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel. Vamos fazer um paralelo aqui sobre a vida de Ana. Nós falamos sobre a vida de Raquel. Bora falar sobre a vida de Ana. Ana foi também uma mulher casada com um camarada chamado Elcana, que tinha duas mulheres, Penina e Ana. O texto bíblico diz que Penina, a outra mulher de Elcana, tratava Ana com desprezo, a irritava, fazia chorar. Sabe por quê? Porque Ana era estéril. Ana não podia dar filhos para Elcana, assim também como Raquel. Mas diferentemente de Raquel, Ana teve outra postura, Ana teve outra atitude. O texto diz que certa vez, quando terminou no capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel capítulo 1 versículo 9, diz que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. No versículo 12 diz que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que é o sacerdote à época, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas ela fala assim: não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher triste. Não se trata disso, meu Senhor. Ela clama, ela fala isso com o sacerdote. Eu sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli responde, versículo 17: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. No versículo 19, diz assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Assim como em Gênesis, que nós lemos no capítulo 30, no versículo de número 22, diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel. Deus lembrou-se de Raquel. A palavra lembrar, no original hebraico, diz Vaizekor, Elohim El Hael. Quando a gente vai fazer um estudo do que significa essa palavra, lembrar no hebraico, Vaizekor, não somente trazer à memória, não é somente. A palavra significa que Deus traz ao mundo real, a realização, coisas que estavam no pensamento, coisas que ele havia falado, coisas que havia já profetizado. Então ele velou para cumprir com a sua palavra. Quando a palavra de Deus, em determinados textos, diz: lembrou-se o Senhor, independente de tudo que Raquel projetou, independente de tudo que Raquel arquitetou, mediante aquelas circunstâncias, toda aquela situação, aquilo não foi para mover o coração de Deus, mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano para cumprir. E não tenha dúvida, Deus tem um plano para cumprir na sua vida. Deus tem um plano para cumprir na minha vida, e não se cumpriu ainda. Vai se cumprir no momento certo, no kairós de Deus, no tempo de Deus, que foge a todos os conceitos que nós estabelecemos sobre tempo. Vaizekor Elohim et Rahel. Lembrou-se o Senhor de Raquel. Lembrou-se o Senhor de Ana. Lembrou-se o Senhor de você.
Lembrará o Senhor de mim, lembrará o Senhor de você, da palavra que Ele já proferiu, que Ele já estabeleceu sobre a sua vida. Deixe que a circunstância desfavorável aconteça, deixa que tudo aconteça, independente do que estiver acontecendo ao nosso redor. Deus cumprirá a sua palavra. Não fique buscando resposta de Deus em lugares onde você não vai encontrar. Não fique buscando pessoas que não podem te dar a resposta de Deus, assim como Raquel buscou o seu marido. Pelo contrário, busque de Deus, assim como Ana fez. Busque de Deus, se derrama na presença de Deus, ore, adore a Deus, Ele te dará a resposta. Aleluia. Ana resolve buscar uma resposta do Senhor. Ana ultrapassa os limites. Ana não fala com o sacerdote, não cobra ao seu marido. Talvez ela teria mais motivo do que a própria Raquel. Mas Ana busca a presença de Deus. Ana se derrama na presença de Deus. O texto diz que Ana derrama sua alma. Ana chora angústia de forma amarga na presença do Senhor, amargamente na presença do Senhor. Ana não se preocupa com o sacerdote Eli. Ana não se preocupa em buscar uma resposta do seu marido Elcana. Ana não se preocupa em contender, em disputar com a sua concorrente, talvez a Penina. Ana não estava preocupada com essas coisas. Por mais que a tristeza, por mais que a angústia estava rasgando a sua alma, Ana se derrama na presença do Senhor. Aleluia. A palavra diz: lembrou-se Deus de Ana, lembrou-se Deus de Raquel. Davi, no Salmo 25, diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo, todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos meus pecados e transgressões na minha juventude, conforme a tua misericórdia, Senhor. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Irmãos, independente, tudo que nós falamos, independente do que está ao nosso redor, nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos guardar a promessa do Senhor em nossa vida. Deus é fiel para velar e fazer cumprir a sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado e adorado seja o Senhor nessa noite. Queria convidar aqui o pessoal do louvor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo faça em nossa vida uma aplicação dessa palavra. E que essa palavra, que é viva e eficaz, se faça presente em nossa vida diariamente, todos os dias da nossa vida, porque o tempo de Deus é o Kairos de Deus, pertence a Ele. Não cabe a nós julgarmos qual é o momento certo, basta nós esperarmos no Senhor e crer que Ele lembrará de nós, lembrará de mim, lembrará de você, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, glória.